mais uma vez, que nós possamos estar bem acompanhados, que toda a influência nesse momento dos espíritos que entendem muito mais do que nós, os espíritos que nos orientam, que governam a nossa existência, que nós possamos nos ligar a eles, que nós possamos então assimilar o máximo possível dessa bênção através dessas palavras, dessas páginas que André Luiz, através do Chico Xavier, nos traz. Que assim seja. Amém. Oi, Lu. Oi, boa noite. Boa noite. Então, só recapitulando, antes da gente entrar um pouquinho no capítulo 5, né? Lembrando que o capítulo 4 era aquele que falava do caso do Vicente. O André Luiz sempre se queixava do que tinha acontecido com ele, o Vicente conta a história dele, que ele achou que era muito parecida, né? Mas aí o Vicente fala que não, porque na verdade ele descobriu que a esposa e o amante, que era o irmão dele, planejaram e fizeram a morte dele, né? E o mais impressionante desse capítulo não é só a história dele, mas o André Luiz fica indignado, né? Falou assim, e os criminosos? E a justiça? E aí o Vicente ele já interrompe, não deixa dar sequência para esse tipo de conversa, né? De condenação e tudo mais. Assim, tudo vem a seu tempo. E aí depois ainda fala, não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, né? Auxiliando esses nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Quer dizer, além dele não condenar, não julgar, ele mantinha uma sintonia de auxílio a esses que prejudicaram ele. E aí termina esse capítulo, e aí hoje nós vamos para o capítulo 5, que ele fala assim, ó, então vamos às instruções, né? E era justamente chegado o horário que o Aniceto tinha combinado com eles, né? Perto do horário meio-dia, para que eles estivessem juntos ali, depois que o Vicente passasse algumas orientações, para eles receberem as instruções aí agora dos orientadores maiores do grupo, que era o Aniceto, só que vai ter mais um. Inclusive é alguém ainda um pouquinho mais que abrange um pouquinho mais do que o Aniceto em relação às responsabilidades. Então, esse capítulo de hoje chama Ouvindo Instruções. Então, é onde o André Luiz vai começar a receber as instruções do centro ali dos mensageiros. E esse é um outro capítulo que é um grande um baque, né? O livro todo eu falei que tem muitas coisas que a gente tem que refletir. E esse capítulo é um capítulo que já marca. Vamos lá. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres aparentando idades diversas permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Então o Aniceto já estava lá, tinha uma série de pessoas esperando, né? Com certo interesse, tanto homens quanto mulheres. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente. Então, Aniceto falando ao Vicente, de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo. Então, é um outro espírito ali do centro dos mensageiros, né? Que se chama Telésforo. Antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Então, esse Telésforo, que é alguém já de uma responsabilidade ali maior, pediu esse momento para que pudesse falar a todos esses aprendizes. O André Luiz está ingressando nesse grupo de aprendizes que a gente sabe que... Eu não sei, não tem como a gente saber se é só o grupo do Aniceto, né, que eram os 50 ou 47, mas tinham 3 vagas, o André Luiz ocupou mais uma. Então devem ser 48, mas a gente não sabe se são mais grupos que o Telésforo vai falar. Mas ele quer falar justamente para os aprendizes que estão agora querendo começar a trabalhar nesse intercâmbio, né, entre a crosta e os irmãos desencarnados. Sentamo-nos confortavelmente aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre,
onde se localizava a direção da Assembleia. Então tinha uma mesa, né, grande ali, que o Aniceto e outros instrutores estavam ali, e o Telésforo chegou e se sentou junto nessa mesa dos instrutores. Após saudar a assistência numerosíssima, então daqui a gente começa a imaginar que talvez não fosse só o grupo do Aniceto, eram os outros instrutores, né? E também o grupo de outros instrutores junto, que somavam o Aniceto. Oi, Eva, boa noite. A gente já começou aí, mas vamos dando Oi, boa noite a todos. Eu entrei atrasada, desculpem aí, boa noite. Tranquilo. Então, eles sentaram na mesa ali, os instrutores com o Telésforo e mais um grupo numerosíssimo de pessoas, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores. Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Quer dizer, ele fez uma saudação inicial, fez aquele incentivo, mas aí chegou o assunto principal, que é justamente o que o André Luiz vai descrever para a gente. O resto não tem tanta importância, mas agora é o assunto que o Telésforo queria dizer e é o que a espiritualidade resolveu deixar para a gente aqui registrado nesse capítulo. E é extremamente importante mesmo. E aí ele diz: agora, disse com autoridade, sem afetação. Quer dizer, uma pessoa que sabe o que está falando, mas sem aquela... me fugiu a palavra. Sem soberania, né? Sem nenhum tipo de afetação, sem se sentir por cima deles, né? Mas mostrando uma autoridade. Conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Então, a importância de que a todos aqueles ali que iam começar a receber instruções entendessem a responsabilidade que eles estavam assumindo, porque eles iriam representar a colônia deles, ali, o nosso lar. Né? O centro de mensageiros ainda é dentro do nosso lar. Então, era uma responsabilidade, porque era a representação do auxílio do nosso lar perante aos que fazem a oração ali no planeta, na crosta. Então, todos nós aqui que estamos e que pedimos auxílio do alto, nós desejamos receber auxílio do alto, né? E esses são aprendizes, então, que eles entendam essa responsabilidade. Mas eles ainda não são tão elevados assim. Por isso a importância e a seriedade de tudo que vai ser dito ali. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Então, citou aqui a questão daquilo que foi falado nos outros capítulos. O número de irmãos que vêm na condição de médium ou de doutrinador e que voltam totalmente fracassados nos planos do que tinham se preparado antes da encarnação. Então, e ele está falando isso. Aqui nós encontramos esse número de companheiros que foram para lá, falharam, fracassaram e aqui agora estão de novo. E outros ainda que estão ansiosos e desejosos de colaborar nessas tarefas. Que o André Luiz é mais um desses que está ingressando agora. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Então aqui ele está falando especificamente daqueles que se reúnem ali principalmente em centros mediúnicos, em locais onde vão receber essa espiritualidade, que são eles, né, que estão ali sendo preparados, para poder fornecer auxílio àqueles que aqui na Terra vão buscar esse auxílio. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões de mediunidade e de doutrinação. Então, mais uma vez, reforçando aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores, né? O quanto é sério que, apesar da gente achar que um médium ele tem toda a capacidade por ter o intercâmbio com o mundo espiritual, ele muitas vezes deixa as influências das suas inferioridades e o esquecimento com relação a quando a gente encarna e falham completamente. E eles acabam não completando a missão sagrada que muitas vezes eles se inspiram antes de vir para cá. Bem como muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza no ciclo da crosta. Então, aqueles que foram e que já falharam e estão voltando arrependidos,
e os novos que estão ali se preparando para reencarnar e para poder levar auxílio, mas que seja em auxílio. Por isso, a importância da elevação espiritual que muitas vezes a gente vai adquirindo na bagagem, porque quando a gente mergulha aqui na matéria, na carne, a gente se esquece. Então a gente só tem a intuição e os nossos valores já pré-adquiridos para poder contar a nosso favor. O resto ainda são muitas vezes influências das nossas sombras, né, em relação ao que a gente vai tomar de decisão. Mas aí o Telésforo então continua ali falando, né? Nossa repartição, quer dizer, ali o local onde eles estão recebendo essas instruções, o centro dos mensageiros, nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação, além da superfície terrestre. Então é para isso que serve esse centro de mensageiros. Eles vão levar auxílio. Então são esses os que nós fazemos orações. Mesmo que não seja em centro mediúnico, são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, são preparados para levar auxílio. Tanto aqueles que estão encarnados, quanto os que já desencarnaram e continuam nessas zonas mais baixas ali do umbral. Mas são eles quem são preparados para isso. Então isso tem que ficar bem claro aonde o André Luiz está. Nossa tarefa é enorme. Oi, Fabiana. Oi, a Kika entrou aqui também, mas hoje ela está só como ouvinte, viu, gente? Mas se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, porque tem um bando de gente que você conhece aí, viu, Kika? Oi, gente. Oi, Fabiana. Oi, Fabiana. Então, mas vamos dando sequência. Então, nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, eles estão, é claro que sempre preocupados com a evolução da humanidade, com a evolução desses auxílios. Eles se preparam lá e nem sempre conseguem o auxílio. A gente já ouviu isso também no começo do livro, o quanto é difícil ajudar os encarnados. Porque muitas vezes eles nos fornecem recursos, mas nós às vezes negamos por insistência, por conta de egoísmo, por conta de vaidade, de orgulho, e aí a gente acaba se virando contra esse auxílio que vem do alto. E aí ele falando, cada vez mais eles se preocupam e tentam capacitar para que esse auxílio seja o mais eficiente possível. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Olha como isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente está passando hoje. Mas é claro que, porque a gente sabe que desde que o Espiritismo surgiu, desde que Allan Kardec fez a codificação, essas transformações que vêm acontecendo no planeta são previstas e estão acontecendo. Então não é a pandemia, mas é um processo que vem acontecendo desse auge do que a humanidade vem subindo de crescimento tecnológico, de crescimento em uma série de setores, mas que ainda falta no setor moral. E aí é o preparo que eles estão fazendo. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. É exatamente a descrição do que o André Luiz falou sobre a sua própria situação, né? Quando ele morreu ali, quando ele desencarnou no nosso lar, que ele estava no umbral ainda, ele lamentando o quanto ele agora entendia o tempo perdido de não ter se preocupado com essas realidades eternas. Ele vivia concentrado achando que o mundo, que a vida era só a existência carnal. E a hora que ela se encerrou, o perceber do tempo perdido. E é o que o Telésforo aqui, né, esse orientador, está falando. Que as transições que estão acontecendo na Terra, mas infelizmente ainda a maioria dos homens, eles caminham aqui na Terra absolutamente distraídos com relação a essas realidades do mundo eterno, né? Da vida espiritual, que é a vida que a gente vai viver para sempre. Aqui é um trecho. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Quer dizer, ele está agora mostrando uma pequena abertura. Apesar da maioria dos homens
ainda viverem ainda alheios a essas realidades do mundo espiritual ou da vida após a morte, ele fala, a mente humana está se abrindo cada vez mais ao contato com essas expressões invisíveis, né? A própria ciência está buscando entender algumas coisas, dentro das quais funciona e se movimenta. Quer dizer, não tem nada de anormal, não tem nada de sobrenatural. Faz parte das leis que regem, inclusive, a nossa natureza. Nós somos seres espirituais somente habitando um corpo agora mas somos uma essência que está além disso. Isso é uma fatalidade evolutiva. Quer dizer, queiram ou não, todo mundo vai acabar se deparando com a mesma realidade do lado de lá ou aqui, ou a própria humanidade vai chegar nesse ponto de compreensão fatalmente. Então isso ele deixa claro aqui que é um processo natural que está acontecendo. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno operam dilatadas correntes de incompreensão. Quer dizer, apesar de todo esse esforço do mundo espiritual, dos irmãos mais adiantados, né, nessa caminhada, para tentar nos ajudar, ele está deixando tudo isso muito claro para a gente. Eu não sei se para vocês tem alguma dúvida, eu quero que vocês falem aí, me interrompam ou acrescentem. Mas apesar disso, ainda existe uma corrente muito grande de incompreensão perante os encarnados. Mas olha o que ele fala agora. Não é só uma questão de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Porque assim, ó, existem os espiritualizados, aqueles que começam a entender, não estou falando só dos espíritas, as pessoas que acreditam que existe uma vida após a morte, né, os espiritualistas, e todos eles estão buscando de alguma forma entender. Agora, quem luta contra isso? Geralmente seriam os materialistas, né? Aqueles que não acreditam. Falam, não, isso tudo é besteira. A hora que acabar, a vida acabou. Nada faz sentido. A gente acaba junto com o pó. E aí seria realmente uma luta dessa, do plano espiritual que tenta nos auxiliar, contra a ignorância, que é aqueles que desconhecem isso, ou contra a perversidade, ou aqueles que se entregaram realmente ao caminho do mal, pelo menos por enquanto. Mas é o que ele está falando, que não é isso. Uma das maiores correntes de incompreensão que a espiritualidade encontra, ela vai além da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Então olha isso, né? O que deveria ser um problema para a espiritualidade, os materialistas, ainda infelizmente no mundo de hoje, os maiores entraves acontecem dentro dos próprios religiosos. É um querendo saber quem é melhor que o outro. É o católico se é melhor que o protestante, o espírita se é melhor que o católico. Então, é dentro desses números das forças do próprio espiritualismo que ainda as pessoas brigam, agindo de maneira totalmente contraditória o que Jesus veio e ensinou e que pregou. Combatem-nos. Olha aqui, né? Então, aí agora falando. Aí ele vai entrar num detalhe, mas principalmente com relação ao espiritismo propriamente dito. Porque as outras religiões mais antigas, mais tradicionais, elas não aceitam a questão ainda de um Deus que perdoa, que dá outra chance, que não vai queimar alguém pro resto da vida no inferno. E muitas dessas pessoas, infelizmente, ainda por também não entender muito bem, são as que compram uma briga, esquecendo-se que está todo mundo do mesmo lado, do lado do Cristo. Então, combatem-nos. Então, olha agora o que o Telésforo está falando, e isso eu acho que é um capítulo muito importante, porque daqui para frente, se nós vamos realmente nos tornar verdadeiros cristãos ou espíritas, querendo seguir os passos do Cristo, nós temos que nos esquecer dessas disputas religiosas. De quem? De qual religião que sabe mais ou que sabe menos? E aí, porque mostra que a espiritualidade, que o maior combate que existe contra o espiritismo, algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o mestre divino. Olha isso, como é realmente a pura verdade, né?
São brigas, aliás, isso não é só agora na época do Espiritismo. Quanto que a história da humanidade matou em nome de Jesus? Né? Quantas guerras não foram feitas em nome de Jesus? Quanto sangue não foi derramado? A Santa Inquisição, os absurdos de pessoas que defendiam interesses pessoais, orgulho e tudo mais, equivocadas com a mensagem principal de Jesus. Mas aqui o que ele está falando, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos todos juntos do mesmo lado, e também nós não devemos atacar nenhum dos nossos irmãos que pensam de maneira diferente. Até porque agora nós estamos citando um pouco isso que acontece com relação ao Espiritismo, mas a própria espiritualidade, o telésforo, aqui, ele volta a nossa atenção para também não cair do lado de querer combater esses que fazem isso. Ele fala assim, ó, a Igreja Romana classifica-nos como cooperação diabólica. Então, eles fazem isso muitas vezes com a gente. A reforma luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro. Porque muitas vezes o que essas religiões pregam é isso, que você não precisa se transformar. Você não precisa fazer muito esforço para ser bom. Basta você aceitar Deus, aceitar o Cristo, comungar na missa ou tomar um passe, e que você, quando morre, se você ama Jesus, você vai ser aceito no céu. E isso é uma doutrina do menor esforço. E tem pessoas que não querem se esforçar e por isso ainda defendem esse tipo de conquista do céu, né? Então ele fala dos católicos, dos luteranos, mas não só. Outras correntes espiritualistas de alto teor educativo que ainda também combatem algumas outras correntes, rigorosamente redimido a golpe instantâneo. Aqui não, aqui ele está concluindo aquilo que ele falou com relação ao céu fácil, né? Que muitos acreditam que acontece. Porque eles não querem que o espiritismo pregue uma necessidade de luta contra as nossas inferioridades, porque querem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Então eles acreditam num céu fácil, num céu que se conquista pagando dízimo em qualquer templo religioso. Né? Aquilo que também nós vimos inúmeras vezes no nosso lar acontecendo, com pessoas que achavam que iam para o céu, porque aquela história daquela senhora que ia na missa, pagava sempre, e depois ficou 60 anos, 50 anos, 60 anos no umbral. E acreditando que ela podia continuar sendo errada, ela maltratava os escravos, inclusive, mas só pelo fato dela pagar, ela iria ter um céu fácil. Então, o Espiritismo, ele nos mostra que é muito mais esforço do que isso. É uma luta e até nos deixa claro que não é nem numa única encarnação que a gente consegue atingir um estado de poder habitar esferas mais felizes, né? Por isso a necessidade de reencarnações para a gente melhorar. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Então, olha isso, ele deixou muito claro o equívoco desses outros irmãos religiosos, mas ao mesmo tempo vem nos chamar a atenção para que nós também não façamos a mesma coisa. Começamos a comprar essa briga. No campo do nosso conhecimento da vida, então hoje nós, com esse conhecimento maior, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. Quer dizer, referenciando ou valorizando o que tem de bom em cada uma dessas religiões, porque tem. Nós não podemos nos apegar à ignorância de algumas pessoas, porque nós somos ignorantes também em relação a uma série de informações. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Então todas as religiões têm alguma coisa de bom. E é o que ele fala logo na sequência, ó, toda expressão religiosa é sagrada. A essência de toda expressão religiosa é sagrada. Deus, Jesus, a referência é sempre a mesma. É que as religiões ainda são imperfeitas porque são compostas por seres humanos imperfeitos, que entendem da maneira que eles ainda têm suas falhas e suas sombras e seus fantasmas, né?
Mas ele falando que na expressão em si da religião, toda religião é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, a intenção de todos esses que acabam seguindo a sua própria religião, sua própria fé, em si só é um movimento benéfico que cada um está fazendo. Mas é que não existe milagre, não existe um passe de mágica para a pessoa sair de um estágio extremamente ainda desequilibrado e virar santo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Essa frase aqui, para mim, é a que mais me marca nesse capítulo. Porque justamente ele vem confirmando aquilo que ele falou logo no começo. O espiritismo encontra resistência não é só pela ignorância e pela maldade. É pelos que são espiritualistas também, defendem Jesus, defendem o Cristo, mas não compreendem que não é isso que eles têm que combater. Então temos diante de nós, os espíritas, ou o plano espiritual que tenta trazer essas informações, a incompreensão dos bons, não é dos maus, não são daqueles que resolveram intencionalmente praticar o mal, por quê? Porque estão mais desviados ainda, né? Porque estão mais desanimados ou revoltados com certas coisas, ou são mais primitivos mesmo. Mas o que acontece é que hoje o Espiritismo enfrenta, infelizmente, a incompreensão daqueles que também estão bem intencionados nas suas religiões. Mas eles, por orgulho, por outros motivos, acabam querendo denegrir a imagem em vez de se unir. Isso eu acho que é algo que vem mudando com o tempo. Cada vez mais os diálogos interreligiosos estão acontecendo, cada vez mais grupos que interagem, pessoas de diversas religiões para poder fazer o bem. A própria Fraternidade Sem Fronteiras, eu vivi isso inúmeras vezes. Lá, pessoas que são até ateu tem ali, ajudando, tudo envolvido, não preocupando quem é de que religião. E aqui também em São Carlos, né, muitos grupos que se reúnem, os católicos com os espíritas e tudo mais, para fazer alguma coisa na direção certa. Mas a maioria, infelizmente, ainda não pensa assim. Que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, o espiritismo ou essas verdades espirituais não são para defender o espiritismo. Elas são realidades do mundo em que o espiritismo não foi inventado por Allan Kardec. O mundo espiritual, a mediunidade, não foi inventada por Allan Kardec. Existe muito antes o Allan Kardec que entendeu e escreveu, falou, é assim, eu sou um cientista, estou comprovando. Mas ele existe desde então. E o que agora a espiritualidade vem fazendo? Porque do lado de lá estão todos mortos, né, desencarnados, católicos, espíritas, ateus, todos viram espírito e também ali do lado de lá tentam depois trazer para a gente o que é a realidade nesse mundo. Só que ainda encontra-se muita resistência por conta dessa ignorância ou pela a incompreensão dos bons, como ele fala, né? Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. Então, isso que começou agora, em 1850, 60, com Allan Kardec, é um progresso que vai continuar acontecendo. Cada vez mais, isso vai ser óbvio, patente, claro na nossa sociedade. Então, é uma revelação progressiva, como a própria alma do homem. Então, nós também somos esses seres em evolução. A própria revelação espiritual é a mesma coisa. E é como ele falou um pouquinho lá para trás. É algo que não tem como barrar. É um progresso natural da humanidade que vai acontecer. A própria ciência, né? A evolução da ciência. Por muito tempo se achava que a ciência era uma coisa, a filosofia era outra, e a espiritualidade, o espiritualismo, outra completamente diferente, e todas brigavam. O Allan Kardec, numa das obras, fala que a gente está caminhando para uma confluência disso tudo, onde a ciência vai conseguir entender a espiritualidade, a filosofia, e todas vão se comunicar, vão achar os pontos que fazem sentido entre todas e tirar aquilo que elas divergem.
as concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados. Então, algumas, como ele fala, aqui é o que eu falei agora há pouco, né, com relação à maioria das religiões que fala que Deus é extrema bondade, sabedoria e justiça, e ao mesmo tempo fala que Deus é capaz de condenar um filho para o resto da vida, para o sofrimento eterno no inferno, né? Então, são contradições que não fazem mais sentido. A gente já entende isso. Mas, e é o que ele está pedindo. Isso é algo que vai ser quebrado. Eles mesmos vão entender isso. Que Deus é amor, é bondade, é justiça. E não é por conta de um erro de uma pessoa que nasceu numa favela, com pai bandido, com mãe que se drogava, e cometeu uma série de crimes e morreu, ele vai para o inferno e vai para o resto da vida por conta de 50 anos, 60 anos de existência equivocada, depois passar o resto da eternidade queimando no fogo do inferno. Nós que somos pais, não queremos isso para os nossos filhos e somos imperfeitos, imagina Deus, se ele não dá outra chance infinitas vezes, né? E é o que ele está falando. As outras religiões não devem mais espalhar esse tipo de crença dos tormentos eternos, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então, o inferno que existe ainda é o que cada um de nós cria para cada um de nós mesmos, né? E isso é possível de ser refeito a qualquer momento na nossa vida. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Então ele falou tudo isso, deixou muito claro, mas agora também cortou o assunto. Falou assim, ó, isso já está entendido que está errado, mas não vamos perder tempo com essa teimosia deles ainda. Não adianta, não é a nossa função entrar nessa briga, nessa guerra. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Então, a Terra, né, ainda por uma questão de uma série de pessoas que ainda habitam esse nosso planeta e que são extremamente inferiores ainda, eles desencarnam e ficam aqui na crosta, ficam nessa zona de umbral, que a gente sabe que é colado com a Terra, e por isso a população está muito grande e cada vez mais desencarnam e esse umbral está lotado. Então a humanidade está se aproximando desse auge onde nós sofremos muito a influência desse mundo espiritual sobrecarregado de almas infelizes. E nós podemos perceber isso muito claramente agora nessa fase da pandemia. Isso é muito óbvio. Cada vez mais a gente vê as aflições que estão se multiplicando, e não é só aqui comigo, a gente vê que isso é geral. E por isso que também a espiritualidade nos pede infinitas vezes, nos trabalhos mediúnicos e tudo mais, para que nós possamos fazer essa balança pender para o lado dos equilibrados, dos que têm fé, daqueles que estão levando recursos e não daqueles que estão tirando recursos, né? Mas, então a Terra está vivendo isso. Essa fase da pandemia é o auge desse desequilíbrio. É o joio e o trigo, como Jesus falou na parábola, que ia chegar um momento em que tudo ia crescer, ia ficar muito claro. O que era mal ia ficar bem mal, e o que era bom ia realmente começar a ficar bom, e é a hora que ia começar a fazer uma pequena separação, para que cada um evoluísse em mundos separados de acordo com a sintonia. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Então é o que ele falou também ali atrás. Infelizmente, a maioria está aqui passeando pela Terra ainda alheios a essas verdades espirituais. Só que nós estamos chegando num momento em que isso vai ser cobrado. Então, segundo reconhecemos, a esmagadora porcentagem dos habitantes da Terra não vem se preparando para esses acontecimentos evolutivos, que é o salto agora moral da Terra, porque o intelectual e o tecnológico, a gente sabe que a Terra vem conquistando cada vez mais.
E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se nos suprimem sofrimento do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Então, olha se isso não é verdade. E vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1940, 40 e pouco, na época da Segunda Guerra. Então, o salto que a humanidade deu de ciência e tecnologia de lá para cá ainda é muito maior do que o que estava se vivendo nessa época aqui, que o André Luiz escreveu o livro. Na época estava começando a desenvolver a televisão, o rádio, uma série de coisas, mas isso tudo fazia parte desse acelerar que estava acontecendo e parece que está escrevendo exatamente para os dias de hoje, que está escrito aqui, né? Então a ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, quer dizer, a ciência, a medicina busca o tempo todo resolver problemas do corpo, de dor, de doença, de bem-estar, de tudo na área da tecnologia. Mas quanto mais se consegue suprimir os problemas do corpo, mais se multiplicam as aflições da alma. Por quê? Porque a humanidade não focou ainda nisso. Poucos são aqueles que estão dando valor ao que tem que ser dado. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Então, mais uma vez lembrando, esse livro foi escrito não é nos dias de hoje. Então, vem continuando esse progresso cada vez maior. Se na época já se sentia essas aflições da alma, hoje a gente está cada vez mais claro o quanto isso é verdade, principalmente agora que chegou essa crise mundial da pandemia. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior. Cada vez mais, né, os jovens, isso está sendo difundido entre os jovens, de que a liberdade de você poder fazer o que você quiser, experimentar o que você quiser. Então, a sede de uma experimentação que não tem nada de elevado, né? A inquietação sexual. Também hoje, cada vez mais se pregando a libertinagem, né? O se poder ter o tipo de relacionamento que você quiser. As moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Então, tudo o que ele está mostrando realmente que o progresso, junto com o progresso, vem acontecendo. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Então, não existe a preparação do que é a única coisa que realmente vai perpetuar depois dessa nossa existência de corpo físico. Todos estão focados principalmente nas soluções dos problemas da existência carnal. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Então, é a mais pura verdade, né? Cada vez mais o homem está dominando tudo o que está por fora dele, mas não consegue dominar os seus próprios sentimentos ou se conhecer. E isso é orientação desde o Egito Antigo, né? Do conhece-te a ti mesmo. Essas orientações estão sendo... Jesus veio e já na época de Jesus ele falou, eu vim trazer o reino de Deus, e o reino de Deus não é aqui fora, não é em templos, é dentro do coração do homem. Então Jesus já falou sobre a necessidade de nós focarmos no equilíbrio do sentimento, na evolução moral, e ainda faz 2000 anos que isso passou e nós ainda estamos nos perdendo mais uma vez nesse materialismo. Tudo bem até aí, gente? Falei sem parar.
Então, vou continuar, beleza? Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves. Não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados. Então, aqui é exatamente aquilo que eu falei. E isso é algo que explica muito exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje com relação às instabilidades de todo gênero em várias famílias, com várias pessoas. Então, além da pandemia, né, que gera mas é o mundo espiritual sobrecarregado desses irmãos pouco preparados que foram para o lado de lá e que quando a gente entra numa sintonia ruim, quando a gente baixa o padrão vibratório, a gente aproxima esse mundo espiritual que está aqui ao nosso redor e que também é ignorante, perverso e está sobrecarregado disso. Então, a humanidade enfrenta esses problemas graves não só pelas deficiências de cada um, mas também pela aproximação psíquica dessa esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios eternos. Então são inúmeras almas que agora, nessa fase da humanidade, estão do lado de lá, desesperadas por tentar uma nova, porque se a Terra vai realmente passar de um padrão vibratório pior para melhor, se aqui vão continuar reencarnando agora somente aqueles que estiverem com mais tendências para o lado do bem, quem não tiver nessa sintonia vai ser deslocado para mundos mais primitivos. Então, quem é que quer voltar mais para trás ainda do que o que a gente já está vivendo? Então, se esses espíritos não existem ainda, a gente tem também informações do mundo espiritual que o umbral vai acabar cada vez mais se esvaziando, porque esses espíritos vão ser deslocados para outros planetas, outros orbes, né? E aqui, então, vai ficar uma harmonia melhor do plano espiritual que nos rodeia. Mas essas pessoas que já tomaram consciência disso, ainda querem tentar. Eles estão dispostos e são esses que estão começando a reencarnar agora. Muitos já têm realmente capacidade, outros estão nessa fase de tentativa. A rigor, também nós compreendemos que os espíritos, que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Porque até agora ele está falando do auxílio que eles ali, no plano espiritual, vão tentar trazer para nós aqui encarnados. Mas ele está falando que eles entendem que o ideal seria que esse auxílio viesse somente nos trazer inspiração. Então, ó, esse serviço de comunicação, vamos supor, num centro espírita onde você recebe uma comunicação mediúnica, a gente deveria ir lá e ouvir o que eles têm para falar para a gente do que são instruções superiores a gente poder seguir. E essa seria o ideal das comunicações, que nós pudéssemos, então, nos servir desse serviço de comunicação apenas como inspiração divina para os círculos terrenos. Eles nos trazendo, ó, é por aqui, você tá bom aqui, é sempre estímulo, é sempre caminho a ser seguido, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Quer dizer, esse seria o ideal. Mas aqui ainda na Terra tem tanta gente imperfeita, doente e enfermo, como ele fala, e criminosos, que eles precisam trazer um pouco de auxílio também na questão de, vamos supor, quem é que vai no centro espírita para ouvir o que tem para falar e falar assim, ah, não, tá bom, então é isso que eu tenho que fazer. A maioria das pessoas vão porque estão passando por necessidade. Ah, eu quero que você me cure, eu quero não sofrer, eu não quero ir embora agora. É tudo. Todos entram num centro religioso esperando ser servido pela religião e não servir a religião. Marco, Oi. eu entendo isso, mas também não são pouquíssimas pessoas que têm acesso, por exemplo, a um centro espírita?
Sim, mas ô Kika, mas a gente sabe que, é como eu falei, o espiritismo agora ele está sendo esclarecido, mas a intuição e a busca religiosa a pautada na experiência real do Cristo sempre existiu. Se você for pegar na história do catolicismo, de outras religiões, você vai encontrar inúmeros mártires que realmente entenderam e fizeram certo. Quais são os que se desviaram? Aqueles que quiseram entrar na religião para ser servido. Não é porque assim, ó, eu entendo o que você está falando, Kika, mas é que muitas vezes, num centro espírita, isso é mais claro, a orientação direta. Mas antes disso, era através de intuição. A gente entrava na igreja, orava e pedia. Só que a gente pode pedir que resolva os nossos problemas ou pedir, me dê forças para eu resolver os meus problemas. E é aqui que está falando. É que a gente sabe que ainda não existe, a maior parte da população não está pronta nesse tipo de passo para poder realmente chegar e falar assim: não, eu aceito o que for que Deus me mandar, que eu vou seguir fiel e demonstrando cada vez mais como Jesus fez. Porque Jesus passou uma vida de facilidade. E foi exatamente para exemplificar. A hora que chegar a dificuldade, a referência sou eu não Uhum, condeno ninguém. Eu não. Aliás, ele pediu até para que Deus perdoasse aqueles que crucificaram ele. uhum, Então, as pessoas entendem as religiões de maneira ainda egoísta e muitas vezes se perdem por conta disso. E o que acaba acontecendo é que exigem coisas, as coisas não acontecem, e aí botam culpa em Deus, culpa na religião. E tudo isso, na verdade, é a nossa face que a gente se volta contra a esse auxílio que eles estão citando aqui, que eles estão constantemente tentando, mas as pessoas não se abrem para receber esse tipo de benefício. E aí, então, ele fala: como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Então, será que vai falar assim, não, pode fazer o que você quiser, você só continua rezando, ajoelhando, vai lá na missa uma vez por semana e que está tudo certo? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Então, não é assim que vai acontecer o seguir dos passos do Cristo. Jesus não veio mostrar somente glorificação a Deus. Jesus veio exemplificar o tempo todo o passar por dificuldade e vencer essas dificuldades sempre. Aí sim, glorificando, agradecendo por confiar que isso é uma fase transitória. Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, quer dizer, o simples fato de eu ter vontade de ir para o céu me garante o céu? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Quer dizer, mais uma vez ele falou, não é a fé só que vai salvar, mas aqui ele está deixando claro, mas não deixando assim, deixando-nos muito claro o quanto isso é o primeiro passo. A reverência ao Pai, a fé e a vontade são as expressões, mas são básicas, são as iniciais. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Então, não adianta. E aí volta em alguns trechos do Evangelho que fala, né? A fé sem obras é morta. Então não adianta nada você falar que é cristão e agir de maneira totalmente contraditória ao que o cristianismo, ao que Jesus nos mostra. Então, só que nós não somos perfeitos. Então ninguém está esperando perfeição de ninguém, mas aqui o que a espiritualidade está nos pedindo, enxerguem o que cada um tem aí para melhorar e siga esse caminho. Porque é essa a marcha. Não adianta pedir perdão a Deus e não fazer nada, porque não vai acontecer. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, encaramos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. Então, tudo bem que muitos ainda se enganam com relação a isso, mas
aos espíritas isso não é mais permitido. Aí entra aqui com aquilo que você falou, tudo bem, então as outras regiões não têm ainda acesso a essas informações, mas têm a intuição. Mas aumenta muito a responsabilidade nossa quando nós temos agora essa informação clara. Então aí agora eu não posso mais alegar que eu não sabia. A minha responsabilidade aumenta a partir do momento que Sim, eu sei. mas eu ainda acho que poucas pessoas têm acesso e discernimento disso, e que muitas religiões, mesmo a minha religião, a minha educação lá do Colégio São Carlos, era que a gente tinha que ser bom para ir para o céu, ponto. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que ser bom para ter algo em troca. Não Exatamente, mas simplesmente isso pelo mostra fato de ser exatamente o bom. equívoco, né, dessa forma de pensar. E isso também, Kika, me faz pensar assim, ó, as pessoas que não sabem isso, elas são más? Não, de forma nenhuma. Então, e é por isso que Mas não cabe a pena eterna, um inferno eterno para essas pessoas. Por isso que não faz sentido você não ser perfeito, mas então você pede perdão e vai lá se juntar com espíritos bons, mas você não se esforçou para isso. Eles se esforçaram, mas você não precisa. Não faz sentido. Então, por isso que a reencarnação mostra que essas pessoas, apesar de serem adultos, porque a gente costuma nivelar todo mundo, né? Porque a pessoa tem 40, 50 anos de idade, ela já deveria entender o que eu estou entendendo. Mas a idade espiritual não é a mesma para todos. Do mesmo jeito que, antes de surgir o Espiritismo, existiram espíritos que, sem as informações que o Espiritismo nos traz, seguiram à risca a postura do Cristo e outros não concordaram e foram defender os seus interesses mais egoístas. Aí mostra a idade espiritual de cada um. E aí, quando você olha para uma criança, você olha para ela e você condena ela porque ela não sabe andar ou porque ela suja a fralda? Não. E isso é o que o Espiritismo nos mostra. A gente ter paciência, tolerância com os irmãos que ainda erram, diferente do que a gente faz, por entender que eles não têm a mesma idade, muitas vezes, que nós. Ou às vezes eles estão involuídos em certos setores do sentimento, mas se nós analisarmos os nossos problemas, às vezes nós estamos involuídos em outros setores, que aquele irmão pode estar um pouquinho melhor. Então nós não estamos aqui para julgar e nem para condenar ninguém. Nós estamos numa jornada de progresso, de ascensão, de marcha para frente. E aí ele termina, já está no finzinho aqui do capítulo. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Então, só que cada uma dessas células não estão em pontos iguais dessa jornada. E por isso que as que estão mais para frente costumam ser o recurso de auxílio das que estão um pouquinho para trás. E é esse o papel dessas pessoas, né, que estão mais adiantadas. Só que aqui na Terra a gente não consegue distinguir pelo simples corpo físico. Numa Terra encarna um espírito da elevação moral e espiritual de Jesus, e ao mesmo tempo da elevação ou da inferioridade espiritual de um Bin Laden, por exemplo, que fez os absurdos que fez. Então, se você olhar para o corpo humano, você não sabe se aquela pessoa é boa ou não. Mas lá dentro tem espíritos extremamente evoluídos ou extremamente para trás. E eles são colocados juntos para que uns se ajudem e não que se apedrejem. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Então, aqueles que estão ali no plano espiritual tentando ajudar, eles entendem o quanto que nós nos enroscamos, né, nessa teia, nesse pó das nossas próprias mentes. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Quer dizer, é uma questão de sintonia. Muitas vezes você vê uma pessoa combatendo a outra, mas você vê que no fundo eles são todos iguais. Eles estão fazendo a mesma coisa. Doente com doente, criminoso com criminoso. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, todos aqueles que muitas vezes
pautam, né, ou julgam suas atitudes apoiadas no espírito de entendimento do Cristo, se for prestar atenção, estão totalmente dissonantes com isso, né? E é o que nos está sendo chamada a consciência e a atenção para isso. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compreensões e discussões. Então agora aqui entra, ele deu um panorama para a gente do que é a humanidade hoje, que está vivendo e que está passando. Mas voltando ao que está sendo dito ali, é um grupo de espíritos no plano espiritual sendo preparados para ajudar. Ele começou a conversa dele mostrando a responsabilidade desses que vão assumir esse tipo de incumbência. E aí que ele está falando, vocês estão vendo que aqui não é fácil. Então não é qualquer um que a gente vai aceitar aqui. Se você não está pronto para isso, você ainda continua em outro tipo de setor aqui no plano espiritual. Porque, ó, para consegui-lo, então, vamos voltar um pouquinho só para entender bem isso daqui, porque isso daqui é muito importante. Precisamos oferecer no mundo instrumentos adequados de retificações espirituais. Então eles estão tentando nos ajudar. Eles estão tentando levar recurso, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Mas para consegui-lo, como que eles conseguem? Através dos mensageiros. Como que se chama o livro? Os mensageiros. São aqueles que nos trazem essas mensagens, esses recursos. Tudo isso que nós estamos aqui estudando já são mensagens que vieram de lá para nos ajudar. Mas não é qualquer um. Para consegui-lo, necessitamos de colaboradores fiéis. O que é colaborador fiel? Aquele que se mantém no mesmo passo independente do que aconteça. Que não cogitem de condições. Pode vir o que for. Jesus mostrou isso. É o exemplo exatamente de Jesus e dos cristãos que entenderam Jesus e que seguiram seus passos. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, independente da religião, mas os que foram cristãos de verdade. Não foram nos templos religiosos exigindo primeiro, eu quero que isso melhore, porque daí eu vou fazer o que tem que ser feito. Não, é servir, é fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça. Então a espiritualidade está pedindo lá. E isso se repassa a quem está aqui disposto a continuar esse mesmo serviço, porque nós estamos todos num trabalho de tentar melhorar espiritualmente a condição da Terra. Então necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Então são esses os tipos de espírito que agora nós vamos estar começando a entender nesse segundo livro do André Luiz. É esse. Então olha como não é simples. A gente acha que basta uma oração no umbral e a gente sai do umbral e está no nosso lar e está resolvido, né? A escala ainda que a gente tem que alcançar é bem grande, mas é bem recompensadora também. Mas é disso que agora, é nesse tipo de escola que o André Luiz está entrando para depois poder voltar preparado e nos trazer, por exemplo, através do Chico Xavier, a descrição de tudo isso ali do plano espiritual para que nos auxilie. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta. Então ele falou em relação a isso, as qualidades daqueles que vão ali continuar, terminou o que ele tinha para falar, olhou firme e aí finalizou. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incaustos. Então, aqui deixando claro, quem é que tem as qualidades para ingressar num trabalho como esse. Não quer dizer que esses espíritos já são extremamente evoluídos, mas dá para deixar bem claro que a espiritualidade que nos traz esses mensageiros, eles com certeza têm qualidades muito superiores às nossas já, para poder nos trazer algum tipo de orientação.
Então, quem deseje servir nesse tipo de intercâmbio, é claro que nos centros espíritas a gente sabe que não são só esses mensageiros do alto que vêm, porque existem, como a gente falou, os desencarnados que estão aqui apegados à crosta e que se aproveitam muitas vezes da sensibilidade do médium e se tiram proveito disso. Acabam enganando, acabam fazendo uma série de coisas que aí vai da sintonia do centro espírita, do médium, do espírita da proteção, daquele que está buscando. É uma série de fatores que influenciam se uma comunicação é realmente de alto teor evolutivo e moral ou ainda não. Mas os que vêm desses centros são espíritos extremamente habilitados e preparados para isso. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Então, quer dizer, ó, ali no céu, no nosso lar, só para ficar bem claro também isso daqui, ali no nosso lar existe serviço para todo bom, todo trabalhador que tenha vontade de fazer algo de útil. Mas isso em outros setores. Ali no Ministério da Regeneração, o André Luiz já trabalhou. Ele não tinha toda essa elevação, mas lá ele podia trabalhar. No Ministério do Auxílio. Mas agora, como ele fala, mas aqui. Porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. São aqueles que não exigem nenhum tipo de recompensa ou não fazem nenhum tipo de exigência para que eles possam trabalhar ali. Eles primeiro obedecem, primeiro servem, porque eles sabem que as ordens são de quem entende mais. E aí finaliza esse capítulo, né, falando: nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Quer dizer, até lá, eles ficaram baqueados com aquilo que o Telésforo falou. Eles viram que existem as regras, inclusive, que nós vimos naquele primeiro capítulo, quando o Aniceto apareceu, que falou: aqui a gente não se queixa de nada, aqui a gente busca sempre fazer tudo por todos, se aparece um erro, todos assumem o erro. São as características que a gente já viu lá no segundo capítulo, que agora ficaram bem claras. Então, deixando claro aqui agora para o André Luiz, inclusive, o seguinte: se você estiver disposto a seguir, é aqui. Agora, se você não se enquadra nisso, você tem outros afazeres, mas aqui nós não vamos aceitar esse tipo de trabalhador, porque nós precisamos de quem tenha responsabilidade maior perante ao serviço que vai ser feito. Certo? Nossa, hoje o capítulo foi muito falação, né? Mas eu acho que precisava. Mas foi lindo, foi ótimo, e tô boba, tô feliz de ver Maria Emília aí. A Chiquinha queria ouvir hoje. Ela falou que ia participar com a gente, se ela não quisesse falar Eu nada. falei que eu não ia falar nada, mas eu não me aguento. Então, Foi ótimo, viu, Maria Emília? Foi ótimo. Mas Já foi é um bom. aprendizado maravilhoso. Ô, Kika, mas é um grupo assim que a gente formou para poder fazer junto isso, mas é super à vontade. Se você quiser entrar uma vez ou outra, tudo bem. Se você não quiser entrar mais, não tem obrigatoriedade nenhuma. Depois eu te falo, se você quiser que eu te inclua no grupo, senão eu te passo o link de novo no próximo domingo. E eu só uso o grupo só para passar o link. Não é grupo para ficar falando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não consigo muito bem isso. Certo? E, Tá bom. alguém, pode falar, Chica. Não, eu só falei que tá bom. Alguém ainda quer falar alguma coisa? Perguntar ou acrescentar? Eu quero. Diga. Ai, peraí. Ai, desculpa. Tá. E uma pessoa que está nesse planeta na Terra, tá? Mas extremamente boa e que faz o bem, assim, para não ter nada em troca. Mas ela não é cristã. Como é que o Espiritismo enxerga isso? Problema nenhum. Ela, na verdade, ela vai ser cristã. Se ela ainda não entendeu e não mas admira... ela não é cristã porque ela tem outra religião.
E ela é Então, devota a essa outra religião. Isso quer Kika, dizer que o espírito dela não vai se evoluir? claro que não, vai, só que ela vai mais cedo ou mais tarde, porque assim, Jesus, ele é, na verdade, o governador de tudo. Para o Espiritismo, Jesus, inclusive, quem mandou antes dele outros preparadores, Confúcio, o Buda, e isso tudo, Sócrates, tudo isso foi preparando, mas isso tudo no plano espiritual faz parte da diretoria, dos que são mais evoluídos. Então, se a pessoa entrou numa família que não cultivava, não tinha cultura cristã, mas ela tem, é como eu falei, a gente traz a nossa bagagem adquirida, moral de inúmeras encarnações, e isso aflora. Mas você não precisa se declarar cristão. Mas o fato de você não aceitar Cristo, você está excluindo alguém. Isso já denota que ainda você não integrou no completo do que a gente está para integrar. Então, numa próxima encarnação, você vai acabar entendendo, porque tudo um dia vai convergir para o exemplo de vida do Cristo. Não exatamente para ser cristão ou não. Pode ser que mude tudo o nome, mas é o padrão de conduta, Kika. Não, a questão que eu falo é de Jesus Cristo mesmo, da crença em Jesus Cristo. Então, mas vai, mais cedo ou mais tarde vai, porque não tem como evoluir sem entender que ele é a referência principal. É o único que passou aqui pelo planeta e não deslizou em nenhum ponto. Ele é a referência. Só pelo fato de você estar falando que é uma pessoa boa, que cultiva a paz e tudo mais e tal, ela, queira ou não queira, ela já está fazendo o que Cristo veio Então, informar. exatamente. Mas ela ainda não aceita o Cristo, é isso que eu estou falando. Ela ainda tem um bloqueio com relação à universalidade. E aí, ela, no plano espiritual, ela vai entender isso e depois volta. E isso daí, a escala evolutiva é muito longa ainda, né, Kika? Nós estamos muito longe de estar livres. E outra coisa que me preocupa, eu, por exemplo, eu leio esses textos, eu não entendo de imediato. E eu sou uma pessoa, entre aspas, estudada. O Brasil é um país super analfabeto. Eu fico pensando, essas pessoas que não têm acesso à educação acadêmica, à escola, em ter acesso e ler esses textos dessa forma, não entende, Marco. Mas o que você acha que está acontecendo hoje, Kika, no Espiritismo? O Espiritismo foi codificado há só 150 anos por Allan Kardec e agora está sendo divulgado. O Brasil pela espiritualidade, considerado a pátria do Evangelho, o coração do mundo é a pátria do Evangelho. Ele está começando a tornar acessível esse entendimento a todas as massas. Já existem centros espíritas de pessoas extremamente pouco esclarecidas, mas com uma forma de entendimento diferente. E outra coisa. Não, que bom, porque eu acho difícil, eu acho uma leitura difícil. Então, mas não que a Bíblia também seja fácil, que não é. Então, mas agora que está se tornando acessível. E outra coisa, faz parte da evolução de nós todos evoluirmos em sabedoria e em bondade. Existem espíritos, como você falou, que não têm acesso, mas são extrema bondade. Sim. Eles não são intelectuais, mas têm extrema bondade. Mas não tem como subir para onde nós vamos subir sem as duas asas. Existem duas asas, a da sabedoria e da bondade. Então, se nós somos sábios, mas não temos bondade, a gente está manco. Se a gente é bom e não tem sabedoria, você acaba sendo bonzinho demais e você favorece o mal às vezes também. A gente vê pelo filme do Divaldo, não sei se você assistiu, Kika, aquela médium que era totalmente analfabeta e uma grande pessoa, um grande espírito, e ela era analfabeta, ela não tinha estudo acadêmico nenhum, só que ela era extremamente evoluída, diferente de muitos que entendem, sabem e não praticam. E eu estou falando isso tudo pensando em uma pessoa específica mesmo, que é exatamente assim como eu vejo. Sim. Então, mas existem, e essa pessoa que a Eva está falando, ela era o ponto de apoio de doutrinação dos espíritos infelizes ali. Porque ela tinha a bondade exalando no coração, independente de saber ler. Ela nunca tinha lido o livro dos espíritos. Mas participava de reunião mediúnica extrema. Aliás, eu não sei se eu coloquei no grupo da mocidade a história de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que era um
Que é o livro que você leu agora, né? É o livro que eu li agora. Então, mas eu achei um documentário dele também, e no livro e no documentário mostram. O Eurípides, ele era um cara extremamente intelectual, extremamente desenvolvido moralmente, mas ele foi criado no catolicismo. E ele combatia os espíritos. Só que o que desbancou ele, Kika? Ele foi participar de uma reunião mediúnica numa fazenda de um tio, que ele foi lá justamente para querer convencer o tio de parar com essas seitas do demônio. E ele, quando ele entrou lá, ele viu que era diferente, e ele viu que quem ia receber um espírito era um cara que ele sabia que não sabia nem escrever a letra O. Um cara totalmente analfabeto. Um simprão da lida dos animais ali. E ele falou assim, ó, se isso realmente é verdade, ele falou em mente, o Eurípides. Eu gostaria que o espírito de João Evangelista me explicasse melhor o sermão da montanha. E aí começou o trabalho mediúnico e desce naquele ser extremamente simples, um espírito que começa a falar sobre o Sermão do Monte sem ele ter falado verbalmente isso, Eurípides. E explica para ele uma coisa que ele nunca tinha entendido, sendo católico, e a hora que ele termina, ele assina a mensagem, João o Evangelista. Então, aquilo para o Eurípides foi algo que assim, ele não teve mais dúvida. E se você conhece a história de Eurípides, você vai ver que é uma das coisas mais fantásticas, um dos espíritos mais fantásticos que passaram aqui pelo Brasil já. O Chico Xavier é o que a gente tem, é muito claro, mas o Eurípides ele não era diferente. E ele morreu da gripe espanhola na pandemia, de 1920 e pouco lá, 1918, acho. Então, tem inúmeros casos que a gente vê disso, desses contrastes que a gente acha que precisa de muita instrução e o espírito às vezes não precisa para ele estar no caminho já direcionado. Ele ainda vai ter que completar, mas não, ele já está muito mais no caminho daquele que entende muito e não pratica a bondade. Certo, gente? Opa, eu estou ainda compartilhando a apresentação aqui. Hoje nós estendemos, normalmente não é 1 hora e pouco assim, mas eu acho que foi bom. Mas foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Então, A conversa. então, beleza. Alguém mais tem alguma coisa que queira falar? Karen, Bruna? É isso aí mesmo, a gente está ouvindo aqui. A gente estava até conversando, eu e a Bruna, e esses dias eu estava vendo uma mensagem, acho que é daquele Padre Fábio, né? E ele, nesse sentido que a Kika está falando, é exatamente isso. Ele falou que toda religião que leva o homem à prática do bem, né? Ainda que seja falta de religião, não importa, o intuito é o homem se melhorar. É válido, né? Sim. Tem algumas reflexões que a gente tem que fazer, eu acho. A gente estava conversando aqui esses dias em casa sobre promessa, por exemplo, né? Então a gente começa a refletir, né? Se eu conseguir não sei o quê, eu vou na igreja tal. Aí a gente tem que refletir, será que é isso mesmo, né? A barganha com Deus, né? A barganha com Deus. Então são reflexões que a gente tem que ir fazendo, mas que não torna só aquela religião menos válida, né? O que o teu pai falou mesmo, a gente tem que seguir bem, né? Essa é a intenção. Não, eu achei muito linda nessa lição que além dele apontar realmente onde está falha a outra religião, ele não deixa de enaltecer o que ela tem de bom, por entender que realmente é um processo de todos nós. Então a gente só não pode perder tempo combatendo o que está de errado nos outros e não corrigindo o que a gente tem de errado na gente, né? Com certeza. É isso aí. Então, gente, que bom. Então, um bom domingo para todos. Para você também. Obrigado, igualmente. Até domingo que vem. Um abraço. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, Deus. Boa noite. Tchau.